Olá, queridos amigos, muito boa noite. Noite de quarta-feira, 23 de dezembro de 2020. Estamos aí praticamente às vésperas do Natal, muito felizes porque estamos juntos aqui neste que é o 7º episódio da primeira temporada dessa série de estudos de Moisés a Kardec. Como nós já comentamos, né, na semana passada, nós encerramos essa primeira temporada agora, porque teremos um recesso, mas em fevereiro, na primeira terça-feira de fevereiro, dia 2, nós estaremos de volta com a segunda temporada, continuando então esta série de estudos tão interessante, tão enriquecedora para todos nós, não é mesmo? Bom, nós queremos então começar bem a nossa atividade. Nós queremos convidar os nossos queridos irmãos para elevarmos uma prece a Deus. Queremos então, Senhor, pedir a sua presença conosco aqui neste momento, nos auxiliando, conduzindo os nossos estudos, que nós possamos, Senhor, com a compreensão dos teus ensinamentos, das tuas leis, nos tornarmos pessoas melhores, contribuindo com a formação de uma sociedade melhor. Que neste Natal, que nós nos recordamos de Jesus com mais intensidade, que Ele possa tocar o nosso coração, que Ele possa nos transformar efetivamente com o seu Evangelho, que possamos estar em paz, em harmonia com a nossa família, com toda a nossa sociedade e com o mundo. Desta forma, nós pedimos permissão para iniciar o nosso estudo da noite. Que assim seja. Bom, então nós vamos convidar os nossos queridos que vão nos ensinar muita coisa boa hoje. Jorge Elahá, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ivana, e boa noite para todos os companheiros que estão ligados conosco pelos canais que transmitem a nossa atividade do IGESE dessa nossa última live, nosso último episódio da primeira temporada desse conjunto de estudos sobre a Torá de Moisés. Que bom, né? Agradecendo, então, os nossos parceiros na transmissão, que estão sempre apoiando aqui os trabalhos do IGESE, a Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV7, a TV Secal, a Rádio Portal da Luz de Dourados, a todos nosso muito obrigado. Vamos convidar também o nosso querido Álvaro. Álvaro, boa noite, bem-vindo. Olá, uma boa noite a todos, boa noite, Ivana. Boa noite, Elahá, todos que nos acompanham. Laila Tov. Laila Tov. Tudo bom? Boa noite. Né? Nós vamos aprender sobre Abrão e a promessa. Aí eu pergunto, Abrão ou Abraão? Essa pergunta será respondida no corpo da live. Então tá bom. Nós vamos ter. A palavra esse vai ser um dos assuntos mais interessantes de hoje. Pessoal, quem tiver perguntas, vão colocando aí no chat, porque depois nós vamos ter um tempinho, tá bom? Então, com vocês. Tá certo. Olá, Álvaro, tudo bem com você? Tudo bem, tudo em paz. Então, e você, como estamos? Tô ótimo. Braço ótimo. Tá melhorando. Ainda não tá 50%, mas tá bom. É bom que pode segurar livro, né? Fica ótimo para segurar um livro embaixo, não cai. Bom, nunca é demais repetir que essa nossa atividade, desenvolvida pelo IGESE, é um estudo baseado na leitura da doutrina espírita sobre os conceitos apresentados nos textos que estão contidos na Torá. A Torá, como todos bem sabem, é o conjunto de 5 obras deixadas por Moisés, que são atribuídas a ele, que são as primeiras 5 obras da Bíblia. O livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a 5ª das obras. Nosso objetivo nessas nossas noites de quarta-feira é fazermos uma leitura reflexiva sobre os conteúdos apresentados nesses textos sob a ótica da doutrina espírita. Não é em absoluto nosso objetivo estudar versículo a versículo tentando justificar cada uma das palavras, das letras que estão ali colocadas no texto. Nosso objetivo nessas lives é retirarmos o perfume desses textos e fazermos uma reflexão em cima daquilo que a doutrina espírita nos apresenta.
O Espiritismo, por não ser uma doutrina fundamentalista, ela não se calça fundamentalmente no texto bíblico. Nós retiramos dele lições muito interessantes, e é esse que é o nosso propósito. Para nortear o trabalho que nós estamos fazendo, no sentido de acompanharmos, de certa maneira, o que está sendo apresentado nesse corpo de documentos que constitui o chamado Pentateuco Mosaico, nós decidimos utilizar como instrumento de análise uma técnica que os rabinos usam há milhares de anos, chamada parashot. Parashot é o plural de parashá. Parashá é porção, pedaço. Então, eles pegaram a Torá e dividiram a Torá em pedaços, em partições, em porções, em parashots. E nós, ao longo das nossas lives, nós estamos estudando o conteúdo dessas parashots para que a gente consiga retirar a informação que tem ali dentro no sentido de interpretação simbólica. De forma alguma é interesse nosso querer defender a ideia da literalidade do texto e de que os personagens apresentados tenham sido reais, no sentido lato da palavra, principalmente aqueles que estão contidos no texto do Gênesis, e mais fortemente os que estão para trás de Abraão, com muito mais razão. Então, nosso objetivo é fazer uma leitura de reverência a esses textos sagrados, retirando as lições imortais que ele possui. Então, dentro dessa leitura de parashots, nós já fizemos duas parashotas. Fizemos o estudo da parashá Bereshit, que é a que conta a história da criação do mundo, a história de Adão, de Eva, Caim, Abel. Todo aquele começo está todo contido na primeira parashá, parashá Bereshit. Depois entramos na segunda parashá, a parashá Noach. A parashá Noach conta a sequência seguinte da história, sintetizada basicamente em 2 pontos: o dilúvio, Noé e o dilúvio, e a Torre de Babel, que foi terminada, concluída na nossa última semana, quando nós discutimos o encerramento da parashá Noach. Hoje, nós estamos abrindo a terceira parashá, seria a parashá Lech Lecha. Essa parashá vai trazer alguns conceitos, principalmente sobre a entrada no nosso texto de um personagem muito importante, o pai do monoteísmo, chamado de Abraão. E exatamente isso que nós iremos tratar na noite de hoje. Só para conectar a história de Abraão com aquilo que estávamos vendo, que nós terminamos a nossa discussão na semana passada na Torre de Babel. Então, o que se segue após o incidente da Torre de Babel e a dispersão dos seus construtores, daqueles que estavam tentando construir a torre, espalhando esse pessoal pelos povos e com línguas diferentes, tem um trecho final do capítulo 11, que a gente estava estudando, ainda estamos na Gênesis, capítulo 11, em que ele diz uma sequência de gerações. Então, Noé tinha 3 filhos, né? Cã, Jafé e Sem. E aí ele diz que Sem teve filho, que teve filho, que teve filho, que teve filho. E aí, saindo de Noé na direção das gerações que são colocadas, ele apresenta 10 gerações de Noé e vai tendo na sequência dos filhos até chegar no nosso personagem de hoje, chamado Abrão, filho de Terar. E o Álvaro tem alguma coisa para contar para nós sobre esse momento da história de Abrão, especificamente na cidade onde ele vivia. Ele que nasceu em Ur, na Caldeia, hoje Iraque, ou seja, Abrão é iraquiano, ele veio do Iraque, passa um período em Haram, e depois ele vem para a cidade vai para a Palestina. Mas o Álvaro tem algumas coisas interessantes para contar para nós aí, do período anterior, quando ainda Abrão morava com seu pai Terar. Álvaro. É interessante, Abraão,
conta a história que, da mesma forma que ocorreu com Moisés e ocorreu com Jesus, uma grande estrela havia apontado nos céus e os astrólogos da Babilônia antiga disseram ao rei Nimrod, disseram a ele que estava nascendo uma criança que tiraria o poder daquele rei. Então ele ordena que todos os meninos sejam mortos, da mesma forma que ocorreu com Moisés, que o faraó manda matar os meninos hebreus. E da mesma forma que Herodes, quando sabe do nascimento do Messias, ele então manda matar as crianças, os meninos judeus. Então nós encontramos aqui, nascendo esse expoente que teria a missão de levar o monoteísmo ao mundo. Ele foi criado numa caverna e ele tinha dúvidas. Ele, desde os 3 anos de idade, falava majoritariamente de Deus. E ele imaginava que Deus, como a maior parte das pessoas, poderia ser o sol. Mas o sol reina apenas de dia. Para onde estaria Deus pela noite? Então ele imagina a lua. E se fosse a lua, quem reinaria durante o dia? Então ele começa a imaginar, diferente do que estava habituado a humanidade, na sua maior parte, naqueles dias, ele começa a imaginar que Deus deveria estar por detrás da natureza, deveria estar por detrás da matéria, deveria ser imaterial, e ele então regia a natureza como um todo, noite e dia, todos os extremos. Assim... Só um instantinho, Álvaro. Só um instantinho. Isso que o Álvaro está colocando faz parte do conhecimento judaico. Se alguém for no texto bíblico para procurar isso que ele está falando, não vai achar. Isso não constitui conteúdo apresentado na Torá. Se você vai abrir Gênesis, capítulo 11, capítulo 12, 13, 14, até o 17, que é o que constitui a Parashá Lech Lechá, que vai apresentar Abraão para nós, não tem nada disso lá dentro. E alguém pode dizer, o Álvaro tirou isso da cabeça dele. Chegou lá na live e começou a falar a coisa que ele achava. Não. Esse conteúdo não está na Torá. Esse conteúdo está aonde, Álvaro? Isso é o que nós chamamos de Torá Shebel Pé, Torá oral. Isso está na tradição do povo de Israel. Nós encontramos isso escrito no Talmud, encontramos Midrashim, nós encontramos Agadot, nós encontramos isso registrado através de livros nos dias de hoje, mas de livros milenares, que constituem para o povo de Israel a Torá oral o mesmo valor que a Torá escrita. Sem a Torá oral, costumamos dizer que nós não conseguimos entender esse texto, que ele é tão intrincado e tão fechado em labirinto. É por isso que Manuel fala da ciência secreta dos hebreus, a Cabalá, a tradição oral, é todo esse conteúdo que a gente procura trazer para clarear, né? Para deixar a história mais doce até, né, Elahá? Que às vezes é amargo esse texto de Gênesis, né? Porque, na verdade, a Torá, ela apresenta um mosaico da situação. Mas a gente, às vezes, para poder fazer as conexões, fica faltando umas pecinhas nesse quebra-cabeça. Então, é como se você tivesse várias peças do quebra-cabeça que não estão dentro da caixa. Então, quando alguém pega a Torá e monta o quebra-cabeça, algumas peças faltam. Essas outras peças, elas constituem um conhecimento judaico, mas não estão na Bíblia. Não, porque o que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas não é só a Torá que é o conhecimento religioso judaico. Existem várias obras que estruturam o pensamento do povo judeu. E, às vezes, dentro do cristianismo, e eu não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas os cristãos têm uma tendência de ler a Torá e achar que tudo que os judeus sabem é naqueles textos que eles acham. Lê do engano, não está ali tudo que sabe. Aquilo ali é um conjunto de informações, mas não é a verdade integral daquilo que os judeus conhecem. Então, vai, Álvaro.
Continua. Abraão cresceu, retornou à terra do seu pai, e então ali o seu pai conta a história, o Midrash, a tradição oral, que ele tinha uma loja de ídolos. Uma lojinha, aí nessa tradição, ela a lojinha do povo judeu, todo judeu tem uma lojinha, pai de Abraão aprendeu com seu pai, e ele então vendia ídolos. Certa feita ele precisou viajar, ele diz a Abraão, cuida da minha loja, meu filho. Abraão, vendo todos aqueles ídolos que eram fabricados ali, talvez pelos funcionários do pai de Abraão, ou pelo próprio pai de Abraão, ele olha para aquilo e não vê sentido. Levavam comida, levavam bebida, levavam oferendas. Só um detalhe. Só para localizar as pessoas no que você está falando, o Álvaro está falando do período no qual Abraão ainda era jovem. E aí é importante observar que não existia em lugar nenhum da Terra ninguém que tivesse a ideia de que existisse um Deus só. O mundo inteiro, e quando eu falo o mundo inteiro, é o mundo inteiro. Medos, babilônios, caldeus, sumérios, acadianos, gregos, romanos, e quem mais vocês quiserem, hindus, todos acreditavam na ideia de que o universo era gerenciado por vários deuses. E o comum das religiões, isso não era nada estranho, é que além de existir vários deuses, esses deuses possuíam formas físicas. Alguns eram representados por formas humanas, outros por animais, outros por formas chamadas zoantropomórficas, tinha cabeça de jacaré, corpo de gente, então misturava o animal com o homem. Não era nada estranho você cultuar ídolos, você cultuar vários deuses. Isso era, não vou dizer que era o comum, era o que só tinha isso, não existia outra verdade. Então, o fato do pai de Abrão vender ídolos não é nada estranho, não tem nada de anormal, porque isso era a condição comum. O homem era até bonito, porque ele tinha uma relação com espiritualidade. Ele vendia ídolos. E aí é nesse cenário que a gente vai encontrar Abrão. Abraão olha tudo aquilo e ele vê que não tinha sentido. Na sua concepção, Deus não podia ser material. Ele então pega um objeto e quebra todos aqueles ídolos. Ele quebra os ídolos, isso é uma parábola, viu, gente? Não é para desrespeitar os pais, tem que honrar pai e mãe, não é para fazer isso em lugar nenhum. Mas Abraão, quando chega o seu pai, ele pergunta, quem fez isso, meu filho? Ele pegou aquele objeto que ele usa, alguns falam um machado, um pedaço de pau, e ele coloca em cima de um pedestal onde ficavam aqueles ídolos. E ele fala, foi esse, ele é maior do que todos os outros. Ele quebrou todos esses ídolos. Mas ele fala, o pai dele, como é possível que um pedaço de pau, um machado, um martelo, pudesse sozinho quebrar os outros ídolos? E Abraão diz para ele, se você não acredita que ele pode nem mesmo quebrar sua loja, os outros ídolos, como poderia ter criado céus e terra? Abraão, ele vai ser julgado pelo rei Nimrod, que ouve uma coisa dessa e fica assustado, ele leva ele para julgamento. Abraão chega a ser preso por essa história, nessa condição de seja, ele é condenado às fornalhas, mas toda a terra, todo o reinado de Nimrod, o rei fica sabendo que aquele homem trazia a ideia de que Deus não poderia ser material, portanto, nem mesmo Nimrod, o rei que se dizia Deus, poderia ser o criador dos céus e da terra. A situação não fica nada boa para Abraão. Não fica nada boa para Abraão. Quando então, diz o texto, que nós compreendemos como sendo a mediunidade, através de espíritos superiores, mas o texto vai dizer, Deus disse para Abraão, meu filho, sai dessa terra, sai do local de nascimento do seu pai, sai da casa do seu pai, e eu vou te dar uma terra, eu vou te mostrar uma terra, essa terra é prometida à sua descendência. Desce Abrão, Sarai e Lote,
o sobrinho de Abraão. Eles descem em direção à terra prometida. Repete o nome dele, por favor. Em hebraico, Avram. Não. Em português, Abrão. Abrão. Ivana, quem sai da cidade para ir para a Palestina é Abrão, soletrado em português A-B-R-A-O. Só tem um A. O nome dele é Abrão. Por enquanto, estamos falando de Abrão. E o nome da mulher dele, como é? Sarai. Sarai. O nome da mulher dele é Sarai. Vejam que nós temos aí Abrão, com um A só, casado com Sarai. Beleza? Segue, Álvaro. Chegando na terra prometida, chegando em Canaã, e já a gente vai falar sobre essa terra, ele edifica um altar e ele continua o que ele obtinha como missão desde o tempo de sua infância. O livro de Gênesis diz que ele continua no propósito de divulgar o monoteísmo, divulgar o Deus único. Ele desce a Canaã e ali, na terra prometida. E agora eu acho que a gente podia falar da terra prometida. Fazer uma pausa, né, Elahá, na narrativa? Pode, vamos sim. É interessante que a gente pensa, puxa, Deus fez uma promessa de uma terra. Mas quando a gente está falando em um Deus imaterial, um Deus onipotente, um Deus inteligência suprema, um Deus eterno, que já era trazida essa ideia por Abraão, será que ele prometeria algo circunscrito ao plano físico, um pedacinho de terra, num pedacinho do mundo, num pedacinho desse sistema solar, diante de tantas centenas de bilhões de galáxias? A gente compreende que, sim, o texto escreve com artigos, com objetos, situações concretas, explicações espirituais. E aqui, como a gente entende essa terra prometida? Vindo desse Deus, não deveria ser apenas algo circunscrito ao plano físico. E a gente encontra essa explicação lá na psicografia de Chico Xavier, no livro Paulo Estevão. Gamaliel, o mestre de Saulo, ele, quando se depara com Saulo indo ao seu encontro, depois de ter se convertido às portas de Damasco, depois dele ter se hospedado na rua direita, depois da decepção com Sadoc, o seu amigo, depois de ter sido expulso da sinagoga de Damasco, ele estava perdido, sem rumo, vai até o oásis de Dan e encontra Gamaliel. E Gamaliel diz para ele, meu filho, eu entendi o que é a terra prometida. A terra prometida por nossos ancestrais, por Abraão, Isaac e Jacó, por Deus, Abraão, Isaac, Jacó e a sua descendência, é o evangelho do Cristo. Mas da mesma forma que Moisés não pôde adentrar a terra prometida, Moisés desencarna antes de entrar na terra prometida, eu estou na situação de Moisés, eu enxergo o evangelho, mas eu não vou ter condição de divulgar ele. Então, o povo judeu será da mesma forma como os espiões que são enviados por Moisés, apenas 2 entendem o que era a terra prometida e 10 espiões, líderes de 10 tribos, a maior parte do povo judeu vai negar, vai falar que não queria entrar na terra prometida. Esse é o propósito da terra prometida. É um estado de espírito reservado à descendência de Abraão. O interessante é que Deus diz para Abraão, todas as nações do mundo serão abençoadas por ti. Isso é muito interessante, porque isso quebra aquela lógica de que apenas os descendentes de Abraão são o povo escolhido. Quando, na conversa de Deus com Abraão, ele diz, através de ti eu abençoarei todas as nações da terra. Não é um povo só.
é uma promessa feita para que, através da forma de Abraão entender a vida, é que ele daria a toda a humanidade a condição deles acessarem essa terra prometida, esse reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Dizia Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. E isso faz a gente compreender aquele versículo do Evangelho de Mateus, versículo 34, capítulo 10, quando Jesus diz: eu não vim trazer paz à terra, mas espada. Se a terra é o nosso espírito, e a terra prometida é o espírito purificado, o espírito que adentra o Evangelho, que consegue viver o Evangelho, quando Jesus diz: eu não vim trazer paz à terra, eu não vim trazer paz ao seu espírito, porque o Evangelho expande a nossa consciência, e o Evangelho tira a gente da zona de conforto, faz com que a nossa consciência esteja o tempo todo cobrando uma grande guerra contra nós mesmos, vencermos o nosso egoísmo, vencermos o nosso orgulho e entrarmos, então, numa terra que sim, teremos paz. Qual? A purificação do nosso espírito. Todos estamos inseridos na lei do progresso, todos estamos a caminho da luz. Como Elahá diz, esse é o destino da humanidade. Por isso, todas as nações são abençoadas por esse plano de redenção da humanidade que começa ali com Abraão a ser difundido a toda a humanidade. E é interessante que essa não é a única promessa que é feita a Abraão, mas conectada a essa, conta a Parashá de Lech Lechá, que tem completa ligação com isso que a gente está falando, porque Lech, vá, você, Lechá. Mas também esse você é para dentro de você. Então não é só para você andar na terra, é para você andar na terra no propósito de entrar em direção ao seu espírito e acender a sua luz. Abraão, quando ele se estabelece na terra de Canaã, conta o Midrash, a tradição oral do povo judeu, que teve um homem de nome Og Melech HaBasham, Og, o rei de Basham. Ele, conta o Midrash, é claro que isso é uma parábola, gente, que ele segurou na arca de Noé e ele conseguiu se salvar. E ele... Do lado de fora. Do lado de fora. É uma parábola. E ele junta outros povos, outros 3 povos, e vai em direção a Abraão para atacar. Milagrosamente, eles conseguem vencer aquela guerra. Mas Abraão teve medo, porque diante do Evangelho, o Evangelho de Deus, diante do projeto de redenção da humanidade, acho que às vezes a gente treme nas bases, né, Elahá? Somos perfeitos. Não somos perfeitos. E ele tremeu na base e ele teve medo e ele falou: meu Deus, eu tenho medo do que pode acontecer. E mais uma vez, metaforicamente, Deus diz a Abraão, ele diz: olhe para os céus. Abraão olha para o céu, ele vê uma única estrela. E ele diz: você é essa grande estrela. A sua luz vai iluminar esse mundo. Ele diz: olhe de novo para o céu. Quando ele olha 2 estrelas, ele diz: esse é você e seu filho, a sua descendência. Olhe de novo para os céus. Ele olha, tem 3 estrelas. Esse é você, seu filho e seu neto, Abraham, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Os 3 patriarcas do povo de Israel. Olha de novo para os céus, 12 estrelas. Serão 12 tribos que formarão o seu povo. Ele olha de novo, 70 estrelas. Assim serão seus descendentes, que serão escravos na terra do Egito por mais de 400 anos. E ele diz, por último, olhe de novo esse espírito superior, aqui, colocado na figura da voz de Deus. Ele olha de novo, e de norte a sul, de leste a oeste, de um horizonte ao outro, o céu estava repleto de estrelas. E assim será a sua descendência, incontáveis como as estrelas do céu. Vocês serão muitos, não tenha medo. E nesse momento,
Abraão, que começa plantando uma pequena semente, o projeto de redenção da humanidade estava no seu princípio, mas ele tinha certeza. Ele tinha certeza que a providência divina caminharia nesse projeto e levaria, multiplicaria o bem por toda a humanidade. E eu vou fazer uma pausa, Elahá, se você quiser comentar, senão eu vou continuar a história. Você vai falar do faraó, vai seguir, vai tocar da história do faraó ou vai passar? Eu vou falar de Melquisedeque e Faraó depois. Melquisedeque, ok. Não, o importante aí é a gente perceber o seguinte. Há personagens, os personagens que estão para trás de Abraão, esses que estão antes de Abraão, considerados aqui Adão, Eva, Caim, Abel, Sem, Noé, eles são, na verdade, arquétipos. Eles não são personagens que a gente possa dizer assim, esse pessoal não existiu, sim, não, foi. Noé realmente construiu a arca e tal. Esses personagens, eles estão colocados na condição de mitos. Eles representam o pensamento humano em determinadas condições. Por exemplo, Caim representa o mal, Abel representa o bem, Sete já vai ser o centro desses dois, entre o bem e o mal, é o id, o superego e o ego. Então, eles não são seres reais. Agora, nesse momento, nessa paraxá, nós estamos trabalhando um conceito que diz respeito à história de um homem, Abraão. A história dele, ela tem características de verdade, embora a gente não possa absorver que tudo que foi dito exatamente aconteceu como está posto, mas ele já passa a ser um personagem diferente nessa história, porque ele possui rastros da sua passagem na Terra de maneira muito clara. Até túmulo Abraão tem. Então, nós estamos falando agora de um personagem diferente. Não estou dizendo com isso que tudo que está escrito, olha, aqui está, não, então aconteceu. Não necessariamente aconteceu do jeito que as coisas estão postas. Mas a gente precisa considerar que, daqui para frente, a história pode não representar exatamente o ocorrido, mas que esses personagens que a gente vai ver daqui para frente, eles têm uma tendência de serem mais reais. É claro que, em algumas circunstâncias, a gente vai tendo a chance de conversar e apontando, olha, esse aqui não necessariamente assim, mas agora nós começamos a pisar num território mais histórico e menos mitológico a partir da presença desse personagem, que é o iniciador do monoteísmo em toda a Terra. Inclusive, é um dos meus lugares prediletos em Israel, Hebron, onde estão enterrados os 3 patriarcas. É um lugar uma cidade em guerra, infelizmente, mas uma cidade que tem uma energia, tem algo especial ali. Para mim, eu fui poucas vezes à cidade, porque é muito difícil o acesso, em função, infelizmente, da situação, que vive essas regiões mais fronteiriças, e é um lugar maravilhoso. Mas o importante é a história, né, Elahá? A gente aprender... A gente está começando a entender por que Mateus começa o evangelho. Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. A gente está começando a entender, pela história de Abraão, todas as nações seriam abençoadas por ele. Jesus é descendente de Abraão. Ele vem Jesus é a bênção. É a bênção de Abraão. É a bênção. Descendente de Davi. Jesus filho, Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. A gente está começando a entender por que é que Mateus, vamos dizer assim, um dos versículos mais importantes, o versículo de apresentação daquele livro, ele vai escrever filho de Abraão. E tem um outro personagem aqui que conta que quando Abraão, a gente fala Abraão porque, como Saulo e Paulo, a gente sempre acaba falando Paulo, mas Abraão, quando ele chega lá na terra de Canaã, ele encontra uma figura importante, Melquisedeque. Melquisedeque.
o rei Tzedek, justiça, da justiça. E é interessante que a gente tem 2 versículos que falam apenas sobre ele. O primeiro desses versículos é aqui nessa porção, no livro de Gênesis, Parashat Lech Lecha, e o outro é no livro de Salmos, versículo 110, versículo 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, diz Davi no seu livro de Salmos. Mas a gente tem um longo midrash que conta toda a história de Melquisedeque. A gente sabe muita coisa sobre eles. E ele era rei de onde? De uma cidade. Cidade de Salém, Shalaim. A cidade de Salém. Iru, Shalaim. Jerusalém. Ir, cidade. Salem, Shalaim, paz. Mas alguns dizem, não é paz. Lechalem é pagar. É paz ou é pagar? As duas coisas, porque só encontra paz na sua consciência aquele que paga o que deve para a lei divina. É interessante que, diferente do que imaginamos, e Paulo vai usar a figura de Melquisedeque na carta aos Hebreus para apresentar Jesus ao povo de Israel. E ele diz assim, que Melquisedeque chamou Abraão, que levou o dízimo até ele, levou oferendas para o altar de Melquisedeque, porque Melquisedeque adorava o Deus único, e ele pega um pouquinho de pão, um pouquinho de vinho, e ele fala, eu vou te ensinar como que você adora ao Deus único, para Abraão. E ali com pão e vinho eles comem. Já não é mais o Deus que fica distante. É a apresentação de um Deus que, entre aspas, senta na mesa conosco. É um Deus que vive os momentos íntimos, que vive dentro do lar, que vive aonde quer que você esteja, ele se preocupa com os mínimos detalhes, ele está na mesa. Aqueles que dividem a mesa conosco, geralmente são as pessoas da nossa maior intimidade. É um Deus que não está mais naquela condição, como foi pintado na Idade Média, um Deus bravo, que ficava punindo e longe. Não, esse Deus senta na mesa. Mas é interessante que esse Melquisedeque vai ser dito, que a gente vai entender lá na frente, quando Abraão for circuncisar, que ele nasceu circuncisado. Então, se a gente não vai entender agora, a gente vai entender lá na frente. Por que que diz isso? Deixa eu só resgatar uma coisa aí. Isso que o Álvaro está falando não está também no texto bíblico. Você vai encontrar no texto bíblico pouquíssima coisa sobre Melquisedeque nesse capítulo 12. Acho que é no 12 que Melquisedeque aparece, né? Mas não tem esses detalhes da vida dele. Onde está isso que o Álvaro está falando? Não está no texto da Torá. Está nas obras que constituem a base do pensamento judaico, que são os midrashes, os midrashim. Se fizesse uma comparação com a doutrina espírita, a gente poderia dizer assim, a obra básica seria como se fosse a Torá. E a obra de André Luiz, de Emmanuel, a obra subsidiária, ela constitui o Talmud, o Sidur, o Pirkei Avot, o Sefer Yetzirah. Oi? A Mishnah. A Mishnah, a Gemara. Essas outras obras, elas dão substância para o melhor entendimento da obra básica, que seria a Torá. Então, a gente, quando vai tratar uma questão de espiritismo, a obra básica diz isso, mas André Luiz fala tal coisa, que você enriquece o pensamento com alguma coisa que tem, digamos assim, autoridade doutrinária diante do que você está estudando, está discutindo. Então, se alguém questiona isso, é como se fosse, mas Kardec nunca falou isso, não, Kardec não falou, mas André Luiz fala sobre essa questão. A mesma coisa. Mas onde está falando isso de Melquisedeque? Não está no texto. Nesse texto da Torá, não está. Mas eu encontro isso no Midrash, nas obras que apresentam histórias que foram contadas sobre esses personagens. E alguém pode perguntar, e quem escreveu esses midrash? Tiraram de onde essa informação? Essa informação, ela vem pelos canais da mediunidade. Os rabinos, eles fazem seus estudos, eles têm lampejos de iluminação. Eles conseguem
acessar determinadas histórias do mundo espiritual e eles transferem essas histórias para o papel. E essas histórias que são retiradas das intuições que eles recebem, elas ganham autoridade na medida em que elas são colocadas no papel. Só que, atualmente, o Talmud já está escrito, a Mishnah está escrita, a Gemara está escrita, sei lá, o Zohar está escrito, essas obras elas estão escritas. Alguém pode até escrever coisas novas que o tempo consolidará esses conteúdos como sendo conteúdos interessantes, mas hoje, o que antes era texto novo, agora é texto velho. Então, eles vão ficando mais velhos, vão ficando com mais autoridade. E aí, essas informações sobre Melquisedeque sentar na mesa e dizer para Abraão como que se adora ao Deus único, é um indicativo muito interessante sobre isso. Eu tenho um irmão que é muito estudioso de judaísmo, mora em Israel, que ele dizia assim para mim, a gente novo, estudando, ele dizia assim, não, Abraão é um cara legal, mas o cara mesmo é o Melquisedeque. Quer dizer, ele entendia que, pelo conhecimento, pela forma como o Melquisedeque se comportava, que ele seria, na verdade, algo maior do que o próprio Abraão, porque quando Abraão chega em Canaã com o milho, Melquisedeque já vinha com o fubá. Então, ele já tinha o conhecimento do Deus único e já sabia, inclusive, como fazer para se comunicar, para adorar esse Deus, coisa que Abraão ainda estava começando a tentar entender como é que funcionava. E é legal que é isso que Paulo coloca. Ele fala, Melquisedeque abençoa Abraão, e a bênção vem do maior para o menor. Então, Melquisedeque era sacerdote de Deus antes de existir a tribo de Levi, os descendentes de Arão. Então, o interessante é que ele vai dizer, Paulo vai dizer na carta aos Hebreus, vai dizer, olha, se Melquisedeque era sacerdote, Jesus é sacerdote da linhagem de Melquisedeque, só que muito mais evoluído. É isso que é escrito por Paulo, que é muito difícil de se entender. Se a gente não estuda esse livro de Gênesis, não compreende essa história. E isso que você disse lá, que foi a melhor explicação que eu já ouvi. Eu nunca tinha pensado nessa explicação. Eu sempre fico pensando, como eu explico o que é o Talmud, o que é o Midrash, que eles são tão importantes. Você trouxe uma explicação brilhante aí, que eu vou... Quando eu não te citar, agora as pessoas já sabem de onde saiu. Mas é interessante que vai ter aqui uma história muito legal. Eu sei que você vai ter bastante para falar para nós sobre essa história. Depois de um tempo que Abraão lá se encontrava, na terra de Canaã, teve fome. E Abraão desce, peregrina até a terra do Egito. Chegando na terra do Egito, Abraão via sua esposa Sarai, uma mulher linda, 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 linda. Ele falou, vão me matar para casar com ela. Então eu tenho uma ideia, eu vou falar que você é minha irmã. Eu vou falar que você é minha irmã, todos vão me tratar bem, vão te tratar bem, e ninguém vai me matar. Ele fica na terra do Egito por um tempo, mas Abraão era um homem muito bom. E o faraó logo fica sabendo sobre aquele homem justo, aquele homem caridoso, aquele homem bondoso que vivia na terra do Egito com a mulher mais linda, a sua irmã. O faraó quer se casar com a irmã de Abraão. E Abraão tem que dizer ao faraó que ela, na realidade, era sua esposa. O faraó fica tão impressionado com a imagem de Abraão, com a sua atmosfera psíquica, com a sua vibração, e o faraó logo entende que aquele homem tinha uma grande missão na humanidade. Ele fala, eu tenho uma filha. Minha filha se chama Agar. Agar era princesa do Egito. Eu prefiro que a minha filha seja serva na casa de Abraão do que rainha, princesa na terra do Egito. Eu prefiro que a minha filha seja serva do evangelho do que rainha do Egito, que representa a materialidade, do que o mundo material. Assim eles retornam, se eles desceram até o Egito, eles sobem até a terra de Canaã novamente, e lá Abraão tinha essa promessa. Seus descendentes
mas não tinha descendente. Sarai era estéril, ela não podia dar filhos. Como que ia fazer? Ele já estava quase ficando velhinho. Então, Sarai fala, tem uma filha com a nossa serva. Já com estava Agar. velhinho. Ele tinha 86 anos quando essa daí acontece. Essa conversa, eles têm quando ele tem 85. A criança vai nascer, ele tem 86. O que mostra que o tempo que eles contam dá certinho como se fosse um tempo real. Porque a conversa é quando ele tem 85 anos e quando a criança nasce, ele está com 86, que é o tempo de uma gravidez. Então ele nasce não, Agar engravida de Abraão. Só que você pulou um pedacinho. Ficou muito rápido. Deixa. A esposa dele era estéril. Não podia dar filhos, mas ela também já era velhinha, porque eles tinham 1 ano de diferença. Se ele tinha 85, ela estava com 84 anos. Então, eles eram idosos. Vamos considerar que a idade que está sendo colocada é a idade cronológica mesmo. Vamos considerar isso aí, porque existem várias hipóteses sobre as idades principalmente ali da Torá. E aí, a esposa não podia dar filhos, mas ele tinha que ter descendência. Como é que ele vai ter descendência se a mulher não pode gerar filhos? Aí ela tem a ideia, eu não posso gerar, mas a minha escrava pode. Se você engravidar a nossa escrava, eu cuidarei do filho que ela vai ter como se fosse nosso filho. Eu serei como que mãe da criança que irá nascer, e assim, Abraão, nós poderemos garantir a continuidade da sua descendência e o cumprir da promessa que Deus lhe fez. Nós vamos fazer assim, então. Agar engravida de você, e a criança que nascer será nosso filho. Mas imagina, Agar grávida, dentro da casa com Abraão, Sarai começa a olhar assim para ela, Agar começa a olhar assim para Sarai, e vira aquela confusão que a gente sabe qual é. Sarai fica muito brava, começa a perseguir Agar, Agar foge para o deserto. Ela foge para o deserto, ela para em um oásis, e ela começa a chorar, 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 e aparece um anjo, que leva o nome de um amigo nosso, né? O Salatiel lá, de Bom Jesus da Lapa. Bom Jesus. Talvez seja ele mesmo, né? Talvez seja ele mesmo. O anjo Salatiel aparece para Agar e diz, por que você chora? Porque minha senhora, ela está me perseguindo, então volta para sua casa. Volta para sua casa, porque Deus ouviu a sua prece. Deus ouviu o seu clamor. Seu filho se chamará Ismael. Lishmoa, ouvir. El, Deus. Porque Deus ouviu o seu clamor. Deus ouviu a sua prece. Ela volta. E assim nasce o governador espiritual do Brasil, coração do mundo. Pátria do Evangelho. O nosso governador espiritual é filho de Abraão. É isso mesmo. Bonito, então, né? Isso é lindo demais. Então, olha o que vai acontecer. Você tem aí Abrão, Sarai, aí tem Agar e tem uma criança que nasceu. Essa criança que nasce é o primeiro filho de Abrão. É o primeiro filho. Então, essa criança é o primogênito de Abrão. Se nós tivéssemos que considerar que dentro da linhagem que existe muito dentro do povo hebreu, que o mais velho é que herda toda pela primogenitude, tem a herança espiritual do pai, então o herdeiro espiritual de Abrão é Ismael. Ismael, portanto, seria, dentro dessa lógica, o espírito que nasce para receber a herança espiritual que seu pai possuía. Mas a história acaba pegando um rumo que não era o esperado. Sarai havia prometido que a criança nasceria e que ela seria zelosa cuidadora dessa criança dentro de casa.
e assumiria o menino como se fosse filho dela. Mas o que acontece depois que o menino nasce, que o menino cresce? O que vai acontecer nessa história? É interessante, né, Elahá, que você comentou de Ismael. Ele é o primogênito, efetivamente ele é o primogênito. Ele deveria ser o descendente. Isso é bem interessante, expande a nossa consciência para a gente pensar em outros horizontes, né? Porque Ismael vai ser o pai da nação dos povos árabe. Interessante, né? Então, o que é que os muçulmanos dizem? Nós somos oriundos do primogênito. Porque quem foi que nasceu primeiro? Foi Ismael. Então, nós somos os verdadeiros herdeiros daquilo que Abraão deixou para nós. E assim, só uma nota sobre islamismo para a gente entender. Me antecipando um pouquinho na história. Depois de um tempo, essa esposa que Abraão tem, chamada Sarai, ela vai desencarnar. E quando ele fica viúvo, segundo as tradições muçulmanas, aí não estou mais falando de judaísmo, estou falando de islamismo, segundo as tradições muçulmanas, quando Sarai desencarna, o que Abraão faz? Ele vai atrás do filho, vai procurar por ele. Porque depois a gente vai contar, esse filho vai sair de casa. Mas aí ele deixa a Palestina e sai atrás do menino. Não sei nem como é que ele acha, porque não tinha celular, não tinha GPS, não tinha, mas ele acha Ismael. Eles se reencontram e juntos eles constroem um objeto, juntos. Segundo a tradição muçulmana, é Abrão e seu filho Ismael, os dois juntos, que edificam a Caaba. O que é a Caaba? Você já deve ter visto, o pessoal pensa que é uma pedra preta. Ela não é pedra e nem é preta. É uma edificação que é um cubo todo feito de tijolos. É tijolo. Só que ela está coberta com um pano preto, e como está sempre coberta pelo pano preto, as pessoas acham que ela é uma pedra preta. Não é uma pedra. São tijolos com argamassa. Foi feito um cubo, e esse cubo é um elemento importantíssimo dentro do islamismo, porque ele é a representação do Deus único. Só para a gente ter noção das coisas, ele foi construído por Abraão e por Ismael e Abraão, para ser um local de adoração do Deus único. Só que, com o tempo, colocou-se uma série de ídolos dentro dessa Caaba. Dentro dela foi posto. E aí é Muhammad, o iniciador do islamismo, que entra na Caaba e quebra todos os ídolos, igual Abraão fez. Ele quebra todos os ídolos, e desde então, desde quando isso aconteceu, nunca mais a Caaba foi ocupada por nenhum outro ídolo. Ela está vazia. Porque ela está vazia. Por que ela está vazia? Porque ela está cheia de Deus. E aí, depois de um tempo, eles construíram uma mesquita em torno da Caaba. E hoje a mesquita imensa, que é a mesquita que fica lá em Meca, tem a Caaba bem no centro da praça. Aí as pessoas dizem, mas o cara colocou a Caaba bem no meio da mesquita? Não, a mesquita que contém a Caaba. A Caaba é mais antiga do que a mesquita. E aí, quando a gente vê algumas cerimônias do islamismo, que eles estão andando em volta da Caaba, é isso aí. As pessoas muitas vezes assim, o muçulmano, quando ele ora, ele se curva em direção a Meca. Aí se curva em direção a Meca. E se ele estiver em Meca, ele se curva para a direção de onde? Sabe por quê? O muçulmano não se curva para Meca, ele se curva para a Caaba. Só que como a Caaba está em Meca, Meca está para cá, então ele vira para cá. Se ele estiver em Meca, ele vai se curvar na direção da Caaba. Quando você vê cerimônias, eles estão todos curvados igual um sol, todos curvados na direção da Caaba, todos de frente para ela, e a Caaba no meio. E aí, algumas imagens da internet, a gente consegue ver, o pessoal levanta o pano preto e aparecem os tijolos. E só para terminar essa questão aí que é interessante, em um dos cantos da Caaba, em um dos cantos dela, ela é um cubo, né? Em uma dos cantinhos, não é tijolo. É a pedra que caiu do céu. Houve uma pedra que caiu do céu
E essa pedra que caiu do céu, eles trouxeram até ali Acabe e colocaram, porque aquele era um sinal da presença de Deus naquele espaço, porque a pedra caiu do céu. Foi um meteoro que caiu, eles pegam essa peça de metal e ela fica no cantinho embaixo, inclusive na Acabe. Ela está bem na basezinha dela, em um dos lados. Fecha o parêntese, vamos voltar para Ismael. Elahá, até que horas a gente tem? Nós temos até 1 hora. Então eu vou deixar a história de Lot e de Abraão, que acho que vai ser mais interessante, que na próxima semana, na próximo encontro, perdão, a gente vai falar de Sodoma e Gomorra, em fevereiro, e aí então acho que seria interessante começar pela história. Então, para finalizar, eu vou colocar uma última situação aqui que eu disse que nós falaríamos, que é a circuncisão de Abraão. Abraão, quando ele tinha 99 anos, segundo o texto, nós encontramos, mais uma vez, Deus conversando com ele. Mediunidade, espíritos superiores, linguagem metafórica. Mas é bom repetir, né, para a gente não achar que Deus não tem boca. Então, eram espíritos superiores. E diz para ele, vai, faça circuncisão. Faça um pacto no seu corpo que descreva que você serve a Deus, que seja um pacto entre o homem e Deus, e assim você vai circuncidar os seus filhos. O seu filho, Ismael, tinha 13 anos, e ele é circuncisado com 13 anos, como os muçulmanos são circuncidados aos 13 anos. E os novos filhos, ou os filhos que nascessem de seus escravos, você deve circuncisar com 8 dias. O costume, a tradição dos judeus é de circuncisar com 8 dias. E é aqui aonde muda o nome de Abrão, ou de Avram, para Abraão, ou Abraham, perdão. Só para esclarecer, ele bota mais um A no nome dele. Era Abrão. Quando circuncida, ele muda de Abrão para Abraão. Aí ficam 2 As no nome. E aí muda o sentido do que significa o nome dele. Agora, com o nome de Abraham, ele passa a simbolizar o quê? O pai de todos os povos. Antes ele era Haram, pai lá de Haram, da cidade do seu pai. Agora ele é pai de todos os povos, de muitos povos. Abraham, pai de todos os povos. E a esposa dele, Sarai, muda o seu nome para Sara, que significa rainha de todo o mundo, porque ele seria o pai de todas as nações. A redenção da humanidade viria através do monoteísmo, como nós compreendemos na doutrina espírita, pelo que é trazido por Kardec. E, nesse momento, eu vou falar da circuncisão, um pouquinho, porque tem um ponto interessante aqui, que ele está muito em acordo com o que traz a doutrina espírita, e não é o ritual, sem sombra de dúvidas, não é. Mas o que é isso? A circuncisão é um pacto. Quando... Só um instantinho, Álvaro. Para quem não sabe o que é circuncisão, tecnicamente é a operação de fimose. O que se faz de uma operação de fimose, tecnicamente, é a circuncisão. A diferença é que a circuncisão é a mesma cirurgia com aspecto religioso, com propósito religioso, ao qual todo judeu se submete, e a fimose é uma cirurgia que é por aspecto médico, o médico vai lá e faz, e não tem nenhuma ascendência religiosa nisso. Mas, no frigir dos ovos, é a mesma coisa. É interessante que quando Paulo vai falar da circuncisão, em 2 cartas aqui especificamente, uma, ele diz, guardai-vos dos cães, Filipenses, capítulo 3, versículos 2 a 6. Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, aquela discussão de Paulo e Tiago na casa do caminho, é sobre a circuncisão. Guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne,
se algum outro dia cuida de que pode confiar, seria eu. Circuncidado no 8º dia, da linhagem a lei fariseu, zeloso em perseguir a igreja e irrepreensível pela justiça de Deus. Então, só para traduzir, porque Paulo fala difícil. Ele está dizendo assim: guardai-vos dos cães, dos maus homens, das dificuldades, das pessoas que causam intriga no sentido que servem ao mal, mas também guardai-vos da circuncisão. Mas na carta aos Romanos, no capítulo 3, ele escreve assim: qual é a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? E ele fala muita, em toda maneira, primeiramente, a palavra de Deus foi confiada a eles. Ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, a eles a primeira revelação foi confiada a palavra de Deus. Então, o que ele está falando sobre a circuncisão? Na carta aos Romanos, ele diz: circuncisa os nossos corações. E isso está na reza de Yom Kippur. Peraí, a circuncisão não tem que ser no corpo? É isso que ele está dizendo. O ritual, se você segue, eu nasci numa família de judeus, eu sou circuncisado, por exemplo, ganhei o meu nome Mordecai quando eu fui circuncisado. Tudo bem, não tem problema, mas não é isso que determina. Eu rezo o terço. Não tem problema, reza o terço. Se você aprendeu na sua casa, eu sigo um ritual que eu aprendi. Não tem problema. Não tem problema, segue. O que Paulo está tentando fazer é elucidar consciências, dizer, olha, não é por causa da circuncisão, não é por causa de um ritual que você, vamos assim dizer, encontra a salvação da sua alma. Então, o espiritismo, eu quis dizer que tem alguma coisa correlacionada, é na proposta de Paulo, onde nós entendemos que os rituais podem ser importantes em determinadas religiões, mas não é o ritual que te coloca na situação da evolução espiritual, mas o propósito. Por isso está escrito na reza de Yom Kippur, que é citada por Paulo: circuncisa o nosso coração, circuncisa o meu espírito, que o pacto não seja ritualístico apenas na carne, no corpo, mas na pele, que seja no meu espírito. Então é bonito, né, Elahá? Muito bonito. Nós vamos ter que chamar a Ivana, que a Ivana está aí querendo entrar. Ivana, cadê você? Temos perguntas? Temos perguntas. Olha, começamos aqui com uma pergunta da Eliene Barros. Com 86 anos, Abraão ainda fazia filho? Ele era danado. Não, ele vai fazer com 100. Abraão, o primeiro filho, que é Ismael, é com 86. Isaac vai ser com 100. E depois que Sara desencarna, ele casa com Quetura. E tem mais um monte de filho depois dos 100. Ele vai vir até os 128 anos. Mas isso tudo, Eliene, é um texto que a gente não pode se abraçar com aquele sentido de que não, é exatamente isso, ele tinha que ter... Porque eu não sei nem o que é pior, se é ele fazer um menino com 100 anos ou se a mulher dele engravidar com 99, né? Porque ela vai engravidar com 99. O que é mais difícil, eu nem sei dizer. Mas, nesse sentido, isso não é o que pesa para nós, porque a doutrina espírita não é uma doutrina fundamentalista. A gente lê essas coisas para tirar a beleza do texto. Não para ficar com uma métrica dizendo, mas isso aqui não pode, cientificamente não dá. Porque se for pedir as coisas cientificamente, vamos ter que desmontar todo esse texto, porque as coisas que são colocadas, elas carecem de uma discussão muito mais aproximada em relação ao que a ciência diz. Então, o nosso propósito aqui é ver a beleza, a grandeza espiritual do texto, e quanto a essas questões mais técnicas, a gente diz, isso não é doutrina espírita. A gente não tem a obrigação de se abraçar com isso. Nós teremos que ter esse cuidado nas obras de Kardec e nas obras que a gente entende que sejam obras doutrinárias que dão suporte aos nossos estudos. É linguagem metafórica, né, Elahá? Lembrar a linguagem metafórica sempre. Perfeito.
Olha, o Jogemar pergunta: já ouvi falar que Melquisedeque seria Hermes de Trimegisto. Isso procede? Olha, o que diz o Midrash é que Melquisedeque seria filho de Noé. Seria um dos filhos de Noé. Chegam a dizer que talvez ele fosse Shem. Então, pela minha compreensão, não tenho ideia da fonte, do que foi dito, mas dentro do estudo que eu encontro e que eu realizei do livro de Gênesis e da vida de Melquisedeque, não teria essa conexão. Mas quem sou eu para dizer que não? Eu posso dizer o que está escrito aqui. Na verdade, houve vários reveladores interessantíssimos numa época bem remota. Nós temos, por exemplo, a mensagem de Krishna no Bhagavad Gita, que é um negócio impressionante. Você lê o Bhagavad Gita, tem 5.200 anos, você não acredita, você olha assim, não, isso aqui foi escrito hoje. Porque não é um texto cheio de rebuscado metafórico. É claro, a alma reencarna, tem a lei de causa e efeito, funciona assim, o homem evolui. É um livro fininho, mas extremamente intenso. É uma obra realmente muito interessante do ponto de vista espiritual. Mas tem 5.200 anos. Aí você pega a obra do Buda, meu Deus, como é que pode? Quanta nitidez! É uma coisa impressionante. Da mesma forma que você tem Krishna, que você tem Buda, que você tem Sócrates na Grécia, no Egito você tem Hermes Trimegisto. Esse personagem, ele é muito impressionante porque as coisas que ele escreveu se perderam, as coisas que ele escreveu se perdeu. A gente só encontra coisas que alguém disse que ele disse, mas a obra dele a gente não encontra mais. Ela teria desaparecido. E aí alguém traz assim, porque Hermes Trimegisto falou isso, ele tinha dito uma vez aquilo e tal. E ele traz realmente muito conhecimento interessantíssimo. Só que a gente não tem capacidade de fazer uma garantia sobre essas questões. É possível que seja? Talvez até seja, mas não há nada seguro que a gente tenha que possa dizer assim, não, isso realmente é verdade. Ele era fulano. Até porque vai ficar apenas por conta de tipo um midrash. Alguém trouxe essa informação, mas a gente não tem como confirmar. É possível que seja? Não vai mudar nada se ele for ou se ele não for. É possível que seja, mas dentro do corpo da doutrina espírita não há nada nesse sentido. Perfeito. Marta Lúcia. Porque a história se repete em círculos. Abraão, Davi e Jesus. Refere-se a que período da humanidade? Acho que ela quis colocar Moisés, né? Ali que eu contei a história. Pode ser. Moisés. Que é sobre a perdição, né? Abraão é 1.800 anos antes do nascimento de Jesus. 1.800. Moisés, que aí está no nome aí, está escrito Davi, mas é Moisés. Moisés é 1.300 anos antes de Jesus. E Jesus, a gente já sabe. Essa imagem de matar as crianças, ela é realmente recorrente, assim como tem outras coisas também. Existe um livro chamado Filósofos, de Herculano Pires, que diz que quando Pitágoras ia nascer, havia uma profecia de que Deus encarnaria entre os homens nascidos de uma virgem. Aí ele faz o texto assim, ela engravidou, e interessante é que ele era da ilha de Samos. Os homens que nascem em Samos são sâmios, e as mulheres são sâmias. Então diz assim, que ele nasceria de uma sâmia virgem, e aí nasceu Pitágoras, que era, naquela conceituação, a encarnação dos deuses. Esse mito, ele atravessa a história. Então, esses mitos, eles atravessam. Nós conversamos na live sobre Noé, a história de Utnapishtim, que também vive uma situação semelhante de dilúvio, que o mundo inteiro é destruído e tal. Então, essas histórias, realmente, elas têm uma tendência de repetição, e só que o fenômeno da morte das crianças em Abraão é diferente daquela quando era Moisés, diferente de Jesus. No caso de Moisés, por exemplo, eles não determinam matar os que estão nascidos, eles matam antes de nascer.
as parteiras iam e diziam: nasceu menino ou menina? Nasceu menina. Ah, então deixa viver. Ah, nasceu menino? Aí matava no parto, para que os judeus, os hebreus não ficassem muito numerosos e pudessem depois enfrentar os egípcios. Então eles matavam os meninos. E aí, no caso específico de Moisés, a mãe coloca na cestinha e solta ele no rio, para que ele não fosse então sacrificado. E aí dá toda a história, origem à história de Moisés. Mas isso aí é uma coisa que realmente repete. E em Jesus a gente conhece muito bem a história de Herodes preocupado em perder o trono. Só um parêntese sobre Herodes. Historicamente, Jesus nasceu 6 anos antes do que a gente pensa. Então Jesus nasceu 6 anos antes de Cristo. Uma coisa meio contraditória, mas ele nasceu antes de Cristo. Então Jesus nasceu 6 anos antes. E Herodes desencarnou 4 anos AC. Herodes desencarnou em 4 AC. Se ele mandou matar as crianças 2 anos para baixo, é porque ele estava no ano 4 AC, já que ele nasceu em 6, ele mandou 2 para baixo, estava em 4 AC. Ele estava no período do final do seu mandato, estava desencarnando e estava matando as pessoas, disputando um trono que ele nem iria mais ocupar por muito tempo. Você vê como nós somos ignorantes do ponto de vista espiritual, achamos que vamos permanecer para sempre na Terra e acabamos nos atrapalhando nas próprias pernas. Muito legal. Ah, você está sem volume, Ivan, está mudando. Pronto. É verdade a passagem que Deus pede a Abraão uma prova de seu amor e dedicação e pede o sacrifício de Ismael? Não. É de Isaac. É de Isaac, o outro filho. É o outro. O nome na hora de escrever. É que a gente fala e os nomes às vezes confundem, né, Elahá? São muitos nomes, mas é Isaac. E a gente vai falar disso, na próxima série, a gente vai falar de Sodoma e Gomorra, a gente vai falar do sacrifício de Isaac, e a gente vai entender toda o entendimento espiritual, o que está querendo dizer o espírito por detrás da letra. E a gente vai entender o que tem a ver esse sacrifício. Eu vou me antecipar nessa resposta, porque como eu já estou muito velhinho, eu não sei se em fevereiro eu ainda estarei entre os encarnados, então eu quero aproveitar e já falar um pouquinho sobre isso aí. Você não me deixa sozinho não, hein, Elahá? Eu venho intuir. É o seguinte, toda vez que se fala sobre essa questão, não se fala o sacrifício de Abraão, se fala o sacrifício de Isaac. Porque, veja, quando o sacrifício acontece, Abraão já tinha mais de 100 anos, e Isaac era um garoto, era um jovem, adolescente. Como que um homem com mais de 100 anos segura um garoto adolescente para cortar o pescoço dele? Quem é mais obediente à lei? Um velho de mais de 100 anos que levanta uma espada para cortar o pescoço do filho, ou o filho que se submete a que o pai corte seu pescoço? Então, os rabinos dizem que essa cena é, na verdade, para atestar a fidelidade de Isaac, porque é ele que se submete à vontade de Deus. Abraão, na verdade, só até para segurar uma espada, fazer alguma coisa, ia ser bem difícil. Mas essa imagem, ela está no texto, ela existe, vamos conversar sobre ela. Reconheço que ela tem a sua polemicidade, porque você querer que você sacrifique o filho dele, que demorou tanto para ele conseguir ter, há mais de 100 anos, e aí ele tem que sacrificar esse filho. Então é uma situação que a gente vai ver com vagar quando a gente for estudar o nascimento de Isaac, que ele ainda nem nasceu. Nós ficamos em Ismael, no primeiro filho, Isaac será o segundo filho, e aí a gente vai ver essa parte aí com mais detalhes. Mas sim, esse conteúdo, ele existe de verdade no corpo do texto bíblico. Está na Bíblia, isso não é Midrash, isso está no corpo do Gênesis. Perfeita. Olha, o Jorge quer saber, quem sabe me dizer de quem Melquisedeque era filho? Só Deus. Eu tô brincando.
É um mistério. É um mistério. O Midrash diz que talvez ele fosse filho de Noé. Mas, assim, o Midrash também não coloca como uma verdade, coloca como uma hipótese. Então, assim, é dito, pode ser que ele era filho de Noé, mas pode também não ser. Então, a gente não sabe dizer, mas é uma pergunta boa. Tá, pergunta da Marta. A circuncisão aos 8 anos tem alguma relação com os 7 anos, quando se completa a reencarnação? 8 dias, né? É 8 dias, não é 8 anos. Lembra quando Jesus é apresentado ao templo, que ele leva e Simeão recebe? É ali com 8 diazinhos que a criança é circuncidada. Não tem nada a ver com os 7 anos. É 8 diazinho, bebezinho que você vai fazer a circuncisão. A ideia é um pacto que esteja acima da condição da matéria. Porque com 8 dias, a criança não tem inteligência desenvolvida para compreender, pelo menos não fisiologicamente, para compreender o que está se passando ali. Ele não sabe o que está se passando. Como uma criança com 8 dias está fazendo um pacto? É o pai que está fazendo um pacto pelo filho. Mas a ideia é justamente essa. Uma conexão divina com Deus que extrapole todos os níveis de materialidade. Gente, eu não estou do lado do Tiago lá na Casa do Caminho, tá? Só deixar isso claro. Dizendo que tem que fazer a circuncisão. Se você nasceu em uma família judia, se você é judeu e você fez, tudo bem. O que eu quis dizer, só enfatizar, né, Ivana, e lá, é que não importa se você fez ou não, o que importa é como você vive a sua vida. Como você se dedica e se conecta a Deus. Se você faz jejum, o Espiritismo fala, é ritual, não é isso que faz diferença. Madre Teresa fazia e está numa posição boa, mas não foi o jejum que colocou ela lá, foi o sacrifício dela pelo próximo. Então, os rituais aqui sendo colocados, sendo explicados, porque estão na Torá, então a gente explica isso no Novo Testamento, traz esses apontamentos, mas não estou defendendo para fazer, né? Só dizer, deixar claro. Mas eu quero contar uma história sobre circuncisão que é interessante. Tem mais perguntas aí, Ivana? Eu queria queria fazer um comentário aí sobre a circuncisão. A circuncisão estabelecida aí por Abraão, ela vai caminhar com o povo hebreu durante muito tempo, e aí nós vamos ter um personagem muito interessante que vai aparecer bem depois, aproximadamente uns 900 anos antes de Jesus, que é Elias, o profeta Elias, um cara incrível. Para os judeus, Moisés, Elias, depois o resto. Elias, personagem singular, que, segundo a doutrina espírita, a reencarnação de João o Batista, e às vezes as pessoas perdem alguns detalhes da vida de Elias. Elias também andava de pelo de camelo, igual João, andava com um cordão de couro amarrado na cintura. Os dois moravam no deserto. Ele tinha também uma tendência de ficar no deserto, e as aves é que levavam comida para ele. João comia gafanhoto e mel silvestre. Acho que o gafanhoto era para tirar, o mel era para tirar o amargo do gafanhoto. Deve ser amargo para caramba. A gente comia um pouco de mel para ver se engolia. Mas Elias reza a tradição, isso não está no texto bíblico, e ele disse: a circuncisão é uma coisa muito dolorosa, isso aí o povo vai abandonar isso. O povo não vai, esse povo descrente, essa geração descrente que nós temos, vai abandonar, isso aí não vai durar muito tempo, depois vai alargar essa tradição. Então ele ficava alardeando que o povo judeu iria largar essa tradição. Não largou, até hoje se circuncida. Só que tem um detalhe: nas cerimônias de circuncisão, há sempre uma cadeira que fica vazia. Vai fazer a circuncisão? Vai. Então, beleza, aqui vai ser tal, criança aqui tal. Falta a cadeira. Tem uma cadeira que fica vazia de frente para onde a circuncisão vai acontecer. Como se fosse uma testemunha que vai assistir a circuncisão de uma posição privilegiada para que ele veja aquilo acontecendo. Essa cadeira chama-se cadeira de Elias. Porque em toda cerimônia de circuncisão de todos os judeus na face da terra, Elias é evocado
para que ele venha assistir, para dizer a ele que o povo não abandonou a tradição. Então, Elias assiste nesse conceito todas as circuncisões que acontecem no mundo como prova de que o povo não abandonou a tradição que tinha. Que legal, né? Bonito. Eu sabia que você ia contar a história dele. Bonito porque você não é o Elias, que tem que estar em todas as... todas elas. Acho que ele já deve estar arrependido do que ele disse. Não, gente, eu já me arrependi, eu não... Continua chamando. Ele até hoje participa de todos. Eu acho isso muito legal, porque, assim, ele é um personagem extremamente reverenciado dentro do povo judeu. Tanto que quando se diz que alguém estuda a Guemará de maneira muito intensa, quando a pessoa se dedica a estudar a Guemará, o próprio Elias se materializa para estudar com a pessoa. Ele vem para estudar. Eu estou falando de judaísmo, tá? Estou falando de judaísmo. Mediunidade, materialização, esses fenômenos todos, eles constituem a base do pensamento judaico. E aí, você vê assim, uma certa similaridade entre a doutrina que o Espiritismo apresenta e aquela que os judeus também acreditam. Então, isso é muito legal, essa conexão entre as duas coisas. Bacana, gente. Bom, nós estamos aí, né, véspera de Natal, e mais do que nunca nós temos assim, uma programação variadíssima, um monte de coisa acontecendo agora, dia 24, dia 25. Eu quero aproveitar agora para deixar um convite aqui para vocês. Olha quanta coisa boa nós temos, gente. Bom, qual vai ser a primeira, hein? A primeira vai ser essa aqui, olha. Amanhã, às 10 da manhã, nós teremos uma live especial de Natal do IGESE, Jesus presente em nossas vidas. Nós estaremos aqui com Lúcio Maranhão, comigo, Nazaré, Rafael Papa, e duas meninas que estão sempre conosco, nos acompanhando aqui nas lives, a Camila e a Denise, lá de Santa Catarina. Mas, gente, aí daí mais tarde, às 20 horas, nós temos uma outra live especial, Jesus, a luz do mundo. Vai ter palestra, bate-papo, música, muita coisa legal às 20 horas. E, claro, que no domingo nós vamos mostrar aqui, olha, em primeira mão, a Live da Esperança. Esta live começa às 14 horas e provavelmente vai até ali pelas 20 horas. Nós teremos uma série de amigos, palestrantes, muita música, poesia, tá? Vocês podem acompanhar em qualquer um aí desses parceiros de transmissão, aqui no canal do IGESE, ou pela FEB TV, pelo SERJ, Rádio Fraternidade, a Rai TV, o Espiritismo.net, e também o pessoal lá de Campos, que eu não estou conseguindo ver o nome direito e não me lembro. E depois nós temos mais uma programação à noite, no dia 25, que é Natal com Jesus, com Saulo César Ribeiro, que estará conosco aqui. Então, muita coisa boa acontecendo aí nesses dias 24 e 25. Não é isso? Meninos, então, nós já estamos partindo para o nosso encerramento. Eu quero passar, então, para o Elahá, para que ele possa fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco durante essas nossas 7 semanas de estudo, nessa Shavuot, essas nossas 7 semanas de estudo sobre o início da discussão da Torá. Vai ser um trabalho que vai durar anos para a gente conseguir terminar de ver todas as parashot que constituem o estudo da Torá. E quero dizer que estou muito feliz de poder fazer esse trabalho, agradecer ao IGESE essa oportunidade que a gente está tendo de poder estudar esse conteúdo. E o que é mais belo de tudo isso é estudar para melhor se conhecer, para melhor nos convencermos a mudar, e não para que tenhamos a pretensa ideia de que conhecemos mais do que os outros, mas é saber para sermos mais úteis. E quero já deixar desde agora meu abraço a todos e o convite para que no dia 2 de fevereiro, 2/2, a gente volte a se encontrar para continuar essa história que nós paramos pela metade, para falar de Abraão, agora com 2 As, Abraão, a sua descendência e o resto da história, que é muito interessante, onde vai aparecer, inclusive, o sacrifício de Isaac. Até lá. Obrigada, Elahá. Álvaro?
hoje eu vou fazer um encerramento um pouquinho diferente. E às vezes a gente se pergunta por que a gente está estudando isso. Então eu vou citar alguns versículos, a história que está no capítulo 24 do Evangelho de Lucas, quando conta que Tadeu, o apóstolo, estava ao lado de João Cleófas. João Cleófas é aquele que Lívia vai ouvir nas catacumbas, quando ela é presa no livro há 2000 anos. E estava Tadeu, o apóstolo, e João Cleófas, descendo pela estrada de Emaús, pertinho de Jerusalém. E naquele momento eles conversavam, aparece um homem do lado deles. Esse homem, eles não conseguiram reconhecer, mas ele fez a pergunta: sobre o que vocês estão falando? E eles dizem: só você não deve saber. Eles param naquele momento, diz o evangelista Lucas, que eles estavam muito tristes. E eles param: só você não deve saber o que aconteceu em Jerusalém, referindo-se à crucificação. Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido morto, já tinha sido encontrada a sepultura dele com a pedra deslocada, o corpo dele já não estava mais lá, ele tinha ressuscitado. E então Jesus fala: mas será que vai ser muito difícil para vocês acreditarem com plenitude em Moisés e os profetas? E Jesus, conta o evangelista Lucas, que ele passa aquele momento onde ele estava ressuscitado, os últimos minutos com os apóstolos, explicando o Antigo Testamento, explicando Moisés e os profetas. Então, para que a gente está estudando isso? Porque a gente não consegue entender o Evangelho, os escritos bíblicos, se nós não conhecermos o Antigo Testamento. Isso tem que servir de fundamentação para que a gente possa entender o que aqueles judeus, falando para judeus, estavam escrevendo sob as tradições, e para que, como Jesus disse, eles mesmos pudessem ter uma fé plena, deveriam entender a história e a razão pela qual Jesus se encontrava lá. Então, a reflexão que eu deixo é sobre a oportunidade. Há muito tempo atrás, muitos anos já, eu encontrei com Elahá e a gente conversava sobre um dia, quem sabe, fazermos esse trabalho. E hoje a gente tem essa oportunidade, não na proposta de falar que o Antigo Testamento está repleto de verdades literais, mas repleto de verdades filosóficas que levam a compreender o Cristo, que à luz da doutrina espírita vem coroar o propósito da nossa evolução na Terra. A luz da doutrina espírita está aqui para devassar esses mistérios e trazer clareza. E eu espero que nós possamos, junto aos espíritos que têm nos auxiliado, sermos os medianeiros dessas explicações e trazer um pouquinho de claridade para nós, porque eu aprendo muito com Elahá, e eu aprendo muito estudando, aprendo muito com as perguntas que vocês nos fazem. Então, para todos nós caminharmos juntos nesse entendimento do próprio Cristo, segundo ele. Então, meu agradecimento a todos que nos acompanharam. A gente vê sempre nomes batendo cartãozinho aqui com a gente fica muito feliz. Depois a gente lê esses comentários e a gente fica muito feliz. Obrigado a todos que estão retransmitindo essa live, ao IGESE, e a você, Elahá, por estar aqui comigo, a você, Ivana, por esse trabalho maravilhoso que você tem feito, incansável trabalhadora que você é, e não só nessa live, mas todos os dias, às vezes 2, 3 vezes. Obrigado a todos vocês. Nossa, gente, olha, a gratidão é nossa, viu? Vocês não sabem a alegria que nós do IGESE temos de ter vocês dois aqui, estarmos juntos nesse estudo, né? Começamos lá com os 10 mandamentos e, olha, as coisas foram se desdobrando, então é muito bom, viu? Ficamos muito felizes, agradecemos demais as pessoas que nos acompanham, os nossos parceiros na transmissão, que no começo nós citamos, né? A Rádio Fraternidade, a Rede Amigo Espírita, a TV Secal, a TV 7, a Rádio Portal da Luz, mas temos também o pessoal que nos acompanha no canal do Álvaro Mordecai e também do Recanto da Prece. Então, muito obrigada a todo mundo, tanto no YouTube quanto no Facebook, nós ficamos muito felizes com vocês aqui, né?
E nós vamos, então, encerrar. Hoje, a nossa prece vai ser uma poesia de Natal. Então, fica aí para a nossa apreciação. E nós nos vemos amanhã às 10 da manhã. Quem puder, nós esperamos vocês. Tá bom? Boa noite a todos. Um Feliz Natal para todos nós. Prece de Natal. Carmen Sinira, do livro Palavras do Infinito, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Senhor, destes caminhos cor de neve de onde descestes um dia para o mundo numa visão radiosa, linda e breve, de amor terno e profundo, das amplidões augustas dos espaços do teu Natal de eternos esplendores, abriga nos teus braços a multidão dos seres sofredores. Que em teu nome receba um pão o pobre que tem fome, o trapo, o nu, o aflito uma esperança. Que em teu Natal a terra se transforme num caminho sublime, santo e enorme, de alegria e bonança. Apesar dos exemplos da humildade, do teu amor a toda a humanidade, a terra é o mundo amargo dos gemidos, de tortura, de treva e impotência. Que a luz do teu amor, de tua providência, ampare os seres tristes e abatidos. E em teu Natal, reunidos nós queremos, mesmo no mundo dos desencarnados, esquecer nossas dores e pecados. Nos afetos mais doces, mais extremos, reviver a efeméride bendita da tua aparição na terra aflita, unir a nossa voz à dos pastores, lembrando os milagrosos esplendores da estrela de Belém. Pensando em ti, reunimos-nos no bem, na mais pura e divina vibração, fazendo da humildade nosso caminho de felicidade, estrada de ouro para a perfeição. Pedro Leopoldo, dezembro de 1935.